Muito boa tarde às companheiras, os companheiros presentes nesta audiência, também aos nossos alunos. Queria agradecer a presença de todos. Queria cumprimentar a mesa em nome do deputado Ezequiel e em nome também da professora Rosaneide. Cumprimento todos os companheiros da Secretaria de Estado de Educação. E é fundamental para nós estarmos numa audiência na Assembleia Legislativa para discutir as perdas de recursos na educação de Mato Grosso. Mesmo porque é fundamental que tenhamos consciência de qual é a necessidade de um projeto educacional para Mato Grosso. Ainda hoje recebi uma notícia de que nós temos uma escola no Nortão, em que antes mesmo de termos anunciado a nossa greve e entrado em greve, a escola suspendeu as atividades por causa da violência que está acontecendo na escola, fruto do narcotráfico, do uso de drogas, de uma série de consequências que estão acontecendo dentro daquela escola no Nortão. Situações como essa não serão novidades para nós daqui para frente. Uma vez que determinadas situações redundam do fracasso do projeto político-pedagógico das nossas escolas, pela falta de infraestrutura predial, pela falta de infraestrutura material, pela falta de pessoal humano qualificado e com necessidade de qualificação continuada, pela falta, inclusive, do tempo necessário que o aluno precisa hoje, não mais só 4 horas, mas de período integral na escola, pela falta de profissionais que possam se dedicar com condições exclusivas na escola, com dedicação exclusiva. Essa é uma realidade que ela está intrinsecamente ligada com a questão das perdas de recursos na educação. Queremos aqui reconhecer os esforços atualmente na Secretaria de Educação. Queremos reconhecer de que os esforços não têm tido a consonância de uma política de Estado que garanta as reais condições de financiamento da educação. E eu quero demonstrar isso aqui agora. Nós vivemos um paradoxo no estado de Mato Grosso. De um lado, cresce a necessidade de atendimento da população nas diferentes etapas do ensino, em que seu atendimento se torna cada vez mais complexo, exigindo, como já falei, tempo integral aos alunos e dedicação quase que exclusiva dos profissionais na urgente necessidade de se garantir a aprendizagem de qualidade. O paradoxo aponta do outro lado que vemos sucumbir ainda mais às condições materiais, de infraestrutura, de pessoal efetivo, que, por conta de serem retirados recursos significativos na educação, estamos convivendo com situações, com políticas de pessoal, que muitas vezes nos obriga a vivermos, a perdermos noite de sono, como, por exemplo, na questão do sistema, da inclusão das presenças e dos relatórios no chamado diário eletrônico. As dificuldades que temos vivido lá nas escolas não são outras, senão a consequência da falta de recurso para que possamos garantir um projeto político-pedagógico da escola com todas as necessidades para que ele possa ser desenvolvido. E aí, é preciso que a gente discuta profundamente as perdas financeiras na educação em Mato Grosso, porque elas são muitas. São muitas, devido ao modelo de desenvolvimento aqui adotado, que privilegia o agronegócio, que explora nossos recursos naturais, mas não absorve nossa mão de obra
e não recolhe os impostos para garantir as políticas públicas. E o Estado, cada vez mais, por pressão dessa classe do agronegócio, tem que diminuir alíquotas de ICMS para garantir deles o ganho necessário que eles entendem e a concentração de renda que resulta desse tipo de política de isenção fiscal no estado de Mato Grosso. O tamanho da crueldade. É preciso analisarmos o tamanho da crueldade. Para além do modelo de desenvolvimento econômico, temos convivido com governos, sucessivos governos, e nesses governos, com instituições do próprio Estado, que têm fechado os olhos ante os desvios de recursos na educação. E mais, em Mato Grosso, temos convivido com institutos do Estado que patrocina o descumprimento da legislação para retirar recursos da educação. Vou citar um primeiro. O imposto de renda retido na fonte. Ele voltou. Ele voltou para nós. Lamentavelmente, numa condição que em outra ponta estamos perdendo mais do que aquilo que retornou. Mas é importante trazermos aqui o que aconteceu com o imposto de renda retido na fonte. Porque ele foi fruto, deputado Ezequiel, de um acórdão que, diante de um conselheiro que se diz ser o único iluminado nesse país, que o imposto de renda retido na fonte, aquele que sai do nosso contra-cheque, quando a gente ultrapassa o valor de isenção, no meu é R$15, que esse recurso, vou pegar o meu exemplo, os R$15 não são recursos que entram no caixa do Estado, são recursos meramente contábeis. Com coisa que os R$15 que saem do meu salário não fizesse a diferença na condição, inclusive, de comprar pão lá na minha casa. Faz diferença, porque, no mínimo, eu fico 1 ano sem receber esse dinheiro. Mas tem um dado mais agravante. A educação perde quando nós ficamos sem esse recurso por 1 ano. E no outro ano, quando o leão devolve, e não devolve para a maioria, esse recurso é abatido do Fundo de Participação dos Estados, que é o 2º maior recurso da educação. Perde de novo a educação por essa condição. De 2004 a 2010, por força desse acordo do conselheiro iluminado do Tribunal de Contas de Mato Grosso, com as bênçãos dessa Casa de Leis, deixaram de ser aplicado por 6 anos 25% do imposto de renda retido na fonte na educação. A anuência da Assembleia Legislativa patrocinou simplesmente a retirada de quase 370 milhões de reais da educação em 6 anos. 370 milhões de reais. Quando levamos em comparação a questão dos 60% para aplicação de salário, nós estamos falando de 200 milhões de salário que deixaram de entrar nas nossas casas para nos alimentar e garantir melhores condições de vida, mas também deixaram de movimentar a economia dos municípios onde nós moramos. O Sintep, na pessoa desse companheiro, professor Júlio César Martins Viana, em 2004, entrou com uma ação popular para fazer com que os recursos do imposto de renda retido na fonte voltasse a contar como parâmetro para pagamento de salário nesse Estado. De lá para cá, essa ação, primeiro, levou um bom tempo para ser julgada. E depois de ser julgada, já estamos há 2 anos em que ela está entre o Pleno do Tribunal, o Ministério Público, o governo que recorreu e agora, de novo, está na mesa do juiz para ser definitivamente lavrada a sentença. 370 milhões deixaram de ser aplicados em educação. Com a anuência da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e do Tribunal de Justiça desse Estado. Tamanho do prejuízo leva em conta de que, sem considerar as correções
com os valores atual de folha de pagamento, o governo do Estado subtrai por ano 1,5 folha de salário dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Até o ano passado foi isso o que aconteceu. Esse ano o problema é um pouco mais sério e eu vou falar ali na frente. O segundo ponto de perdas de recursos na educação no estado de Mato Grosso está relacionado às renúncias fiscais, já bem trabalhada pelo companheiro Júlio, mas vale a pena repetir aqui. Também é prejuízo para a saúde. São os únicos setores, saúde e educação, que contam com a vinculação constitucional de impostos para o seu financiamento e não são tão visíveis as renúncias fiscais. Mas eu quero trazer aqui um dado de 2001. Segundo o relatório do Tribunal de Contas, sobre as contas estaduais de 2001, o montante de benefícios e incentivos fiscais teria sido, já naquele ano, de 509 milhões de reais. A mesma estimativa de 500 milhões de reais para o ano de 2001. Um servidor, um gestor governamental da Secretaria Estadual de Planejamento, num trabalho feito em 2006, em correspondência dirigida ao professor Nicolas Davis, da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, estimava a renúncia de 1 bilhão de reais em Mato Grosso em 2005, provocados pelos seguintes fundos que não poderiam ser subtraídos da educação, segundo o parágrafo 3º do artigo 245 da Constituição Estadual de Mato Grosso. Primeiro fundo, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o chamado FETAB. Segundo fundo, o Fundo Partilhado de Investimentos Sociais, FUPIS, criado pela Lei nº 8.059 de 2003, cujo artigo 6º prevê que as empresas que contribuírem ao fundo poderão deduzir até 30% do salário devedor do ICMS. Ou seja, o recurso deixa de entrar como receita de impostos ICMS e entra aparentemente como contribuição. O terceiro fundo é o Fundo Estadual de Fomento à Cultura do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei 8.257 de 2004. Semelhante ao FUPIS, o seu artigo 6º prevê que as empresas que contribuírem ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura poderão deduzir até o limite de 30% do saldo devedor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS apurado em cada período, os valores efetivamente depositados em benefício do fundo, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Portanto, a propósito dessas renúncias fiscais, que resultam em prejuízo para a educação e a saúde, convém lembrar que nem o governo estadual, nem o Tribunal de Contas, nem a Assembleia Legislativa, grifo nosso, cumprem o artigo 3º da Constituição Estadual, artigo 3º do parágrafo 245, que prevê que nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, fica o poder público proibido de incluir os 35% destinados à educação. Em outras palavras, tais incentivos, se relacionados a impostos, não podem ser excluídos da base de cálculos vinculada à educação, e é por isso que nós afirmamos aqui, de que em Mato Grosso há um completo descumprimento do artigo 245 da Constituição Estadual a esses recursos serem sonegados à educação.